Olá, boa noite, seja muito bem-vinda aqui ao canal. É um especial da Semana das Crianças e hoje eu estou muito feliz porque eu estou com uma convidada assim que é guardada no coração. Boa noite, Janice. Boa noite. Super obrigada por você ter aceito o convite. Fiquei bem feliz porque quando eu pensei em criança, contação de história, essa criatividade, esse universo lúdico, eu falei, é a Janice. Obrigada. É um prazer estar aqui. Eu que Então, agradeço. claro, eu também que agradeço. Então, a Janice Muniz, ela é uma arte educadora, com uma formação em contação de histórias. Ela vai contar um pouquinho de como ela teve, como chegou a contação, né, na vida. E ela faz um trabalho incrível, né, com o universo lúdico, com os personagens, com a arte. Ela consegue colocar tudo junto e dar voz, né, aos livros. Então, peço para você falar um pouquinho do seu trabalho e falar como é que a contação de histórias entrou na sua vida. Hoje, na verdade, é um grande dia também. Parabéns a você. Hoje, dia 15 de outubro, Dia do Educador. A você e a todos os educadores, porque realmente a educação move, né? E constrói todo o nosso conhecimento, né? Então, é aprender, né? Aprende ensinando. Então, eu passo para você contar um pouquinho dessa sua experiência e até deixar a dica, né? Porque quando eu falei da contação, algumas pessoas me perguntaram: poxa, mas eu posso ser contador de história? Como é que eu faço? Tem curso? Como é que é essa formação? Então, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui, igual eu já disse. É um prazer estar com todos vocês. Walter Berner, meu querido mestre, que eu já vi que está aí. Jussara, lá de Resende, tem uma turma aqui muito legal. Bem, tudo começou mais ou menos em 1999, 2000, que esse querido mestre, Walter Berner, era um professor de pintura. E entrei para as aulas dele e ele Uhum. começou a fazer algumas contações de histórias voluntárias em escolas, em hospitais, e aí me chamou para ajudá-lo em alguns desses momentos. E aí começou a nascer aquela sementinha, sabe, de ver o brilho no olhar das crianças, e fiquei encantada pela contação. Depois eu fui para a sala de aula, né? Fiquei até ano retrasado, ano passado, na sala de aula de educação infantil, português, fundamental, e as histórias sempre fizeram parte da sala de aula, das minhas aulas. Eu achava não, eu tenho certeza, que a história criava um vínculo afetivo muito forte com os meus alunos. Então, sempre levei para as aulas. Quando criança, eu não tive essa educação. Meus pais não tiveram essa oportunidade de trazer histórias para mim. Uhum. Então, não lia muito, não conhecia muitas histórias, a não ser através de televisão. E aí, então, com esse professor, eu comecei a me apaixonar pelas histórias. E quando eu me formei em pedagogia, depois em artes, e assim que eu me formei em artes, uma escola me contratou para dar aula de literartes, que seria literatura misturada Uhum. com arte. E aí Olha. eu fiquei, gente, como é que eu vou fazer isso? Não tinha ideia. E daí comecei a pesquisar, isso há 13 anos atrás, e comecei a dar as aulas que tinham a contação de histórias e depois as oficinas. Depois acabei, igual já disse, indo para a sala de aula e as histórias me acompanhando. E aí, ano passado, no iníciozinho do ano passado, Uhum. eu resolvi melhorar a minha contação. Então, eu procurei em Petrópolis. É difícil, eu não encontrei cursos para Imagino. contadores de história. Então, no Rio, eu encontrei na Lago de Histórias, uma editora, que tem o curso da Ilana Pogrebinski, que é uma senhora contadora de histórias. Então, foi o ano todo de formação. Foi, assim, um divisor de águas na minha vida.
Depois, durante o ano passado, eu comecei a contar histórias em festa de aniversário, com a equipe Bicho do Mato, que fazia Sim, festas com esporte radical, e muito eu ficava com a bacana o parte, trabalho. É. ficava com a parte dos pequenininhos, contava Uhum, histórias, brincadeiras. E quando chegou no final do ano, eu tinha tantos pedidos, né, de contação no Hipershop, em outros lugares, que aí uhum. eu resolvi largar a sala de aula e me dedicar à contação. E antes da pandemia, eu fiz em São Paulo um curso também, em janeiro, fevereiro, com a Clara Haddad. E agora, de vez em quando, eu estou fazendo ainda os cursos online, mas a minha formação foi essa. Ah, bacana. Então, assim, não tem exigência de você ser pedagogo. Se a pessoa tem uma outra formação ou acabou um curso e quer aprender, quer contar, porque é até bom você falar, contar história é diferente de ler história, de ler um livro, não é? Sim, ler o Então, livro, você está mediando a história para uhum, o espectador. aham, Você pode até fazer a contação com o livro, mas, no caso, você direciona o livro para a tua plateia e você não vai ficar olhando e lendo. Você passa... Geralmente, quando a gente usa um livro como recurso para contação, esse livro é só de imagens, para que você coloque a tua história ali, as tuas caras e criação, bocas, de voz, contar, uhum, então, geralmente são livros sem textos ou pouquíssimos textos. Você legal. direciona o livro para o público e não é uma leitura, porque aí a leitura já não é mais uma contação de histórias, é a mediação. Ah, então, o legal é que quem quiser realmente ter como uma nova profissão, ou até para aprofundar, né, querer contar para os filhos e para os netos, tem uma formação, tem cursos, depois a gente pode colocar no descritivo aqui também do vídeo essas suas dicas, que eu acho que é Sim. bacana, né? A gente está Uhum. revendo tantas coisas. E aí, eu queria te perguntar, você estava falando antes da pandemia, as contações eram presenciais. Com a Sim. pandemia, você passou também para fazer contações online, né? Foram solicitadas. E aí, assim, Uhum. como é que você escolhe os temas? Você como arte educadora, eu acredito que esse painel aí no fundo é uma criação sua, correto? Sim, sim. Tudo Você, que faz parte da contação é produzido por mim. você criou personagens? Você tem personagens da sua contação? Você são novos filhos aí, né? Não, Você tem esses não. recursos, né? E aí eu Sim, te sim. perguntar assim, se tem histórias que você já tem identificado nas suas contações que são preferidas pelas crianças, e se você pode passar dicas para os pais ou para as famílias que estão assistindo que querem procurar histórias, né, para as crianças para começar, como você falou, é hábito, né? Então, se a Uhum. gente começa criar esse hábito em casa de ler, cada um lê um pedaço, e aí vão criando, ou lê o livro e tem interpretações, é muito bacana. Então, que dicas que você pode dar para a gente trabalhar um pouquinho esse início, né, da leitura nas casas, ter um momento, como é que a gente pode fazer para ficar mais lúdico, para não ser aquela coisa, você tem que ler o livro. E aí, hoje em dia, com tanta TikTok, Instagram, tantos jogos, a concorrência é puxada. É, Então a gente tem que inserir, não é a gente eliminar, mas a gente tem que ter essa dosagem. Mas a gente pode, acho que a contação é bacana, porque você traz muita coisa lúdica, é música, é coisa viva, né? Que as crianças realmente elas se inserem, você dá voz ao livro. Então, que dicas que a gente pode dar para a família nessas escolhas? Se você já identificou histórias preferidas, né, pelas crianças, essa escolha do seu tema, dos seus personagens, como é que é essa inspiração, assim? eu preciso só voltar na parte Uhum, dos cursos e dessa preparação para ser contador, porque uhum, assim, eu passei 13 anos da minha vida sem informação nenhuma para contar histórias. Então, o que eu entendi. preciso frisar é que para ser contador de histórias não precisa se ter cursos. Ah, Eu quis fazer para melhorar a minha contação com as crianças, para trabalhar com isso. entendi. Principalmente na Uhum, sala de aula, era interesse meu conhecer mais. Mas você é uma contadora de histórias, todos são contadores de histórias.
Na hora que você vai falar da sua vida ou fazer uma fofoca, você está contando uma história, sabe? Ah, no meu casamento choveu, os convidados tiveram que ir embora, qualquer coisa que você está relatando a uma outra pessoa, você está contando uma história, né? Os Verdade, é seres verdade. humanos são narrativos. A nossa inserção no mundo, mesmo as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Pela comunicação da fala. Nós Isso, necessitamos disso. Então, não precisa ter curso, precisa ter motivação, paixão pelas histórias e a presença na hora do contar. O curso, é lógico, ele te traz técnicas, te bacana. ajuda a se posicionar, a como memorizar melhor uma história, mas não é o principal, de jeito nenhum. Bacana. E você falando de história, cada vez mais a gente realmente, essa garotada que às vezes não quer ler, vai né, ter noção de como é importante você criar, como hoje em dia nas redes sociais, stories, vídeo do YouTube, tudo a gente tem, criação de roteiro, organização de ideias, não é? A gente cria cenas e assim, e a gente dá ideias. O criador de conteúdo hoje em dia, né, tem cada vez mais um papel, porque ele não está reproduzindo. Quem cria realmente tem todo um trabalho, e a contação de história, a literatura, isso tudo só tem a favor, né? Só benefício, exatamente. Então é muito, muito bacana. E você já identificou histórias assim que as crianças mais gostam? Se são... Eu acho assim, difícil identificar, porque depende da faixa etária, depende do dia da criança. Às vezes, uma criança está vivendo um momento da vida dela que aquele determinado conto vai falar muito para ela e é o que ela vai se apaixonar naquele momento. Para outra criança, aquele conto não vai ter aquela importância, ele não vai se ter essa identificação. E, às vezes, daqui uma semana, o momento é outro, aquele outro vai gostar muito porque está se identificando com aquela história, com a vivência que ele tem no momento. Então, é muito complicado dizer qual conto que as crianças mais gostam. Existem a divisão de faixas etárias, que eles têm preferências, mas que também não é uma coisa engessada. Claro, que depende muito do estímulo também da família, né? Sim, depende do estímulo e depende muito do estado que a criança está emocional, do momento, de como é contado. Então, eu não consigo dizer, esse conto é o que eles mais gostam, ou aquele conto é o que eles mais gostam. Mas você já sentiu isso? Depois de você contar uma história, no caso do presencial, já aconteceu de uma criança chegar e falar, nossa, era isso que eu sentia, porque para eles é difícil, né, falar dos sentimentos, do que está acontecendo, de se identificar com a mensagem, né? Sim, já aconteceu sim. Inclusive, até online, porque eu estou mandando histórias, né, para escolas, e aí a criança depois pegou meu número de WhatsApp e falou que se identificou muito, era uma criança de uns 9 anos. Olha o vínculo que você cria, muito, né? Muito com o personagem principal, e a história tratava sobre um dragãozinho, um dragãozinho flores, que ele não conseguia cuspir fogo. E, por fim, a bruxa fez uma mágica para ele, que ele cuspia flores. E ele queria muito ser igual aos outros dragões. Ah, tá. E ele não conseguia. No final, ele percebe que ele ser diferente dos outros e cuspir as flores, no lugar de cuspir o fogo, era muito mais divertido, trazia muito mais alegria e perfume para a vida das pessoas do que cuspir fogo. Igual a todo mundo, né? Ele se sente feliz de ser diferente dos outros. Muito, muito bacana. E aí, nesse desafio da pandemia, como você falou, de contar, né, contação de histórias online, você me fala um pouquinho só um dos maiores desafios, porque, né, deve ser realmente diferente, você fala tanto no brilho dos olhos das crianças, da reação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de quais foram ou estão sendo os seus maiores desafios, e também, assim, se você, com o online, você teve também descobertas, e se você já teve ideias de planos futuros, se você
quer continuar, vamos dizer assim, com o modelo híbrido, né, de colocar o presencial e também o online, porque também a gente está aprendendo muita coisa, né? A Sim, pandemia sim, veio também para ensinar muita coisa. Então, sim. o que que você pode contar da sua história nesse momento? Eu não gosto muito de tecnologia. Eu sou uma pessoa muito de artes manuais. Tudo Uhum. que você me der para fazer manual vai muito bem. A tecnologia, eu sempre tive um pouco de distanciamento. Eu usava, por ser professora, tinha necessidade de usá-la. Aham. Mas em vídeos, em fazer filmes, em edição, rosca, zero. Então, a minha primeira dificuldade Aham. foi estar aprendendo a filmar, ver como Acho funcionava. que de muitos educadores, quando tiveram que ir para o homeschooling, né, tiveram, Uhum, né, sim. acelerou muito, né? E eu nem tive essa cobrança de ninguém. Porque o que aconteceu, quando tudo parou, eu fiquei pensando, gente, as histórias precisam sair, sabe? Precisam ir para as crianças. Ainda mais no começo, que elas ficaram mais em casa, né? Isso, é Não verdade. que não tenham que ficar hoje em dia, mas Aham. no começo foi tudo mais, a gente, um medo, né, muito A gente não grande. tinha informação, a gente não sabia, Não, né? não, isso. Então eu pensei, poxa, as crianças estão em casa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso contar as histórias. E aí começou esse plano, eu coloquei no YouTube algumas histórias. Nossa, quando eu vejo a minha primeira história, eu não tinha noção de som, sabe? De que eu tinha que ter um microfone, não tinha noção de divisão, né? De centralizar, Mas é de que iluminação, de nada, você de foi muito nada. no instinto, você queria levar mensagem, você queria chegar nas crianças e você foi, né? Isso, é. É. E eu Mas, ainda dou graças a Deus que o meu filho está aqui nesse momento morando aqui em casa e me ajuda aí na edição, porque senão ficaria mais difícil ainda. Agora, então, foram esses desafios, eu não estava acostumada. E aham. outro desafio muito grande, ficar de Uhum. frente para o celular, contar uma história que você passa emoção, que você vê a reação da criança, que numa música ela te ajuda, que ela faz perguntas, e você, de repente, está sozinho, sabe, tendo que transmitir aquela tua emoção com a história É. através de um celular, sem público. Uhum. Foi muito complicado, né? E É aí verdade. foi vencer isso, aprender que a emoção está dentro de mim, com as histórias, e que estavam sendo passadas, sim, através do celular, do que fosse, e aprender a lidar com isso tudo, do que eu preciso, do que eu não preciso. Tudo na vida é aprendizado, né? É. Então, foram esses os desafios. E aí, você vencendo, né, ou contornando esses desafios, o online está sendo, né, de um tempo para cá, uma ferramenta bacana também para você, porque você Sim, deu continuidade, né, ao como seu eu falei no trabalho. início, o ser humano vive de narrativas. Então, eu percebi que durante a pandemia tiveram muitos contadores de histórias aparecendo, né, nas redes sociais, TikTok, igual você falou, Instagram, Isso. YouTube, porque não só os pequenos, mas as pessoas têm sede, sabe, dessa hora do conto, dessa sentar e ouvir uma história. Então, eu valorizei muito a tal da tecnologia, porque você alcança pessoas que você não teria como, né, fazer isso durante a pandemia. Então, Entendi. alcança lugares que você nunca conseguiria sem esses recursos. Entendi. Deixa eu só confirmar. A nossa transmissão está toda ok? Tá travada? Tá vendo? Como é que tá? Mas está conseguindo, porque agora a gente vai chegar na contação de história? Tá atualizada? Tá. Então tá. A gente, assim, falando como em relação a, só mudando, trazendo um pouco para o meu lado, para minha da cozinha, em relação à comida afetiva, porque a gente sabe que a gente também cria histórias em torno de um prato, em torno da mesa, da cozinha. Você tem algum prato com essa recordação, alguma comida afetiva? Sim, eu tenho a carne assada da minha mãe,
E o bolinho de delícia. chuva da minha avó. Que, Ah, nossa, quando eu vejo, quando eu sinto o cheiro, me vem a lembrança exatamente desses momentos que elas faziam. nossa. Bom, e aí, falando em receita, eu sei que você preparou uma receita muito bacana hoje, né? Uma contação de histórias de uma receita muito bacana que eu, na verdade, assim, aqui no canal, até que quem não é do canal, né, quem não participa, pode se inscrever, porque a gente sempre traz dicas de receitas bacanas para ajudar na sua cozinha. Mas essa receita que a Jane se preparou hoje, eu nunca fiz. Então, até quem na verdade, conhece, comenta aqui, porque hoje ela vai falar sobre uma sopa de pedras. É isso mesmo, Janice? Isso mesmo. Quem já provou sopa de pedra? Essa aí eu quero saber. Pode comentar, porque eu fiquei curiosa nessa sopa. Então, eu deixo você agora para fazer a sua contação de história e apresentar a sopa de pedras para a gente. Ok, então vamos lá. Hoje eu vou contar uma história. Prestem muita atenção, que começa bem aqui, na palma da sua mão, e vai além da imaginação. Certa vez, um mineirinho que adorava tocar uma sanfona, caipira, conhecido por sua esperteza, foi chamado para resolver um caso interessante. Umas crianças de um lugar bonito, cheio de hortas e pomares, não queriam saber de comer legume e verdura de jeito nenhum. Então, os seus pais, muito preocupados, resolveram chamar Pedro Malazartes. E o Pedro foi. Chegou lá com seu jeitinho jeca, manso, e foi logo reunindo a criançada. E perguntou: meninada bonita, quem quer tomar uma sopa? Quem quer tomar uma sopa? As crianças viraram a cara de má vontade, né? Porque criança não gosta muito de sopa. Mas perguntaram para o Pedro do que era essa sopa. E o Pedro respondeu: é sopa de pedra, uai! Minha maravilhosa sopa de pedra! Vem gente do mundo inteiro provar! As crianças arregalaram os olhinhos de curiosidade. Como assim uma sopa de pedras? E o Pedro continuou: mas, para provar a minha sopa, para ela ter mais sabor, vocês vão ter que me ajudar. Então, vou dividir a turma de vocês em 3 grupos. O primeiro tem que ir buscar água no rio e colocar aqui, ó, no meu tacho. O segundo, tem uma coisa, tem que ser água limpinha, limpinha, lá da nascente. O segundo grupo vai pegar as pedras no rio. Ó, tem que ser pedra redonda, redondinha mesmo. Oval, triangular, quadrada, não serve não. E o terceiro grupo vai pegar legume e verdura da horta. Quando Pedro falou isso, a criançada começou logo a resmungar. Ai, Pedro, você não disse que a sopa era de pedra, só? Como assim tá falando pra gente ir lá na horta pegar legume e verdura? Você tá enganando nós. E Pedro logo tratou de acalmar a criançada. Ô, gente,
Legume e verdura não é para comer, não. É só para dar cor. Para dar cor. É. O branquinho do nabo, o vermelhinho da beterraba, cor de abóbora da abóbora, cor de cenoura da cenoura, o verdinho do chuchu, o espinafre da cor da bertalha, e o pretinho da berinjela, e o amarelinho da batata. Que beleza, que beleza! Mas não é para comer, não. É só para dar cor. Então, as crianças foram pegar os ingredientes que o Pedro solicitou. E o Pedro cantava assim: minha sopa de pedras tem melhor sabor. Lalanhá, bota o legume da horta só pra dar a cor. Verdura fresquinha, um bocadinho só. E eu boto água do rio pra ficar melhor. Eu boto água do rio pra ficar melhor. E assim, Pedro ia comandando aquela difícil tarefa. E quando uma criança vinha com uma pedra que não era redonda, redondinha mesmo, ele mandava voltar. E o tempo foi passando. As crianças com uma fome danada iam e voltavam várias vezes no rio, lá na frente, para pegar água bem limpinha, encher as cumbuquinhas e colocar no tacho do Pedro. E o Pedro mexia e cantava. Minha sopa de pedras tem melhor sabor. Lalaió, bota o legume da horta só pra dar a cor. Verdura fresquinha, um bocadinho só. E eu boto água do rio pra ficar melhor. Eu boto água do rio pra ficar melhor. As pedras faziam um barulhinho gostoso lá no fundo do tacho. E a sopa cheirava bem a danada da sopa de pedras. E o Pedro mexendo, misturando os legumes. Não, misturando as cores. Quando a sopa ficou pronta, as crianças comeram rapidamente. Que delícia! Que maravilha! Elas adoraram. Mas um menino danado de esperto, que parecia até ser filho do Pedro, perguntou: Pedro, você não disse que a sopa era de pedra? Eu não tô vendo pedra nenhuma aqui, não. Você mentiu pra gente, Pedro. E o Pedro disse logo: uai, menino, você é esperto, não é? As suas pedras são pesadas, só. Aqui, ficaram no fundo do tacho. Mas eu juro que o que deu esse gostinho bom foram as pedras. Mas elas são para comer, não. Eita, vida danada de boa, sou! Minha sopa de pedras tem melhor sabor. Uaiá, bota o legume da horta só pra dar a cor. Verdura fresquinha, um bocadinho só. Eu boto água do rio pra ficar melhor. Eu boto água do rio pra ficar melhor. Essa história
eu peguei aqui, no livro de Augusto Pessoa, Malas Artes, Histórias de um Camarada chamado Pedro. Ilustrações, Roberta Lewis, da editora Rocco. E a história entrou por uma porta e saiu por outra. 1, 2, 3, depois a gente conta outra. Ai, que delícia! Fiquei até com vontade de tomar essa sopa do Pedro. Dá água na boca. Nossa, muito boa. E ontem eu estava falando sobre criança, né, na cozinha, e é uma forma da gente perguntar assim, mas se a criança não gostar, não desiste. São formas diferentes. E a história, a contação de uma maneira lúdica, mostrou que a gente convence, né? E a gente leva assim no bico, né, criançada, sabendo. Nossa, criançada que estiver assistindo. Não pode comer pedra, é só historinha, tá bom? E a sopa é colorida, a pedra é só para dar aquele barulhinho, né? Isso! Mas muito Vou legal. dar tchau aqui, o Pedro, ó. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, Pedro. Muito legal. E assim, o que eu estou vendo é que realmente você utiliza um teatro, né? Porque é toda uma produção, dá trabalho. A contação tem diferença, né? Você realmente ter só o livro e você ter todo o recurso, você utiliza, né? Todo o audiovisual, música, personagem, cenário. Parabéns. Obrigada. É uma dedicação, né? Não que seja necessário. A gente pode fazer contação de histórias só narrativa, mas devido à minha paixão pelas artes plásticas, eu gosto de inserir isso, porque é uma parte minha. Então, faz parte da minha história. E quando chamam você para aniversário, já teve aniversário virtual? Chamar você para contação de história? Não. Só para Dia das Crianças, sala de aula online ao vivo, para comemorarem o Dia das Crianças. Eu vi que livrarias também, para poder, né? Porque sem essa de folhear, você pelo menos coloca uma introdução. E aí? E hoje também uma data importante, né? A gente está falando do Dia do Professor, né? E eu sei também que você preparou uma homenagem muito bacana. Isso. Primeiro, eu queria dar os parabéns a 2 professores que marcaram muito a minha vida, como eu disse, ao Walter Werner e a Ilana Pogrebinski. Os 2, assim, eu me lembro de alguns professores quando eu era pequena, mas esses 2, sabe, eles foram muito especiais para mim. Não eram professores de escola, mas eram meus professores. E me ensinaram muito além, sabe? Me ensinaram coisas que eu vou levar para a vida toda. Então, eu queria dar um abraço virtual muito especial nesses 2 e a todas as minhas parceiras, né? Sim. Não só lá da escola, onde eu trabalho, mas, sabe, desse Brasilzão imenso, que eu acho que hoje em dia, com essa coisa de terem que dar aula online, as pessoas estão vendo como é importante, sabe? Claro. Sem dúvida, né? E a gente valorizar, né? E acho que o professor também tem essa questão que o papel dele é fundamental. A gente sabe de todos os problemas, né? Mas é fundamental. Mais do que nunca, a gente... com a pandemia também a gente viu que o ensino, a formação tem... E esse papel de transformar, né? Como a gente acompanha. Verdade. E você quer compartilhar conosco essa sua homenagem? Sim. Pessoal, eu não sou cantora. Não, mas no Pedro você cantou agora um monte. Eu canto músicas infantis, aí eu me arrisco, porque aí você está aqui, eu estou emprestando a minha voz e o meu corpo para dar vida a uma história, a um livro, como você disse. Então, não tem nem vergonha, porque, sabe, eu não preciso ser cantora, né? Mas, então, eu trouxe uma música, e aí já explicando que eu não sou cantora, trouxe uma música porque eu gostei muito dela e me fez, sabe, dar vontade de trazer aqui hoje, para homenagear os professores. A música é do Jair Oliveira e da Tânia Calil.
tá? Sim. Professores e professoras. Eles têm um projeto muito bacana. Tem, adoro. Eu sou fã do Jairzinho desde o Balão Mágico. Nem né? agora a gente vai revelar. Vou condenar a minha idade, vou falar, Mas Deus, você, adorar. no seu caso, a contação rejuvenesce, eu já lhe falei, né? Porque um filho de quantos anos você vai falar? 30. Aí. É muita história para contar. Muita história para contar, mas vamos lá. Quem é que me recebe com um sorriso e me mostra o que é preciso para me desenvolver? Quem é que vai ensinar, tem paciência e espalhar inteligência para o mundo saber? Quem é que merece nosso abraço e uma salva de palmas com louvor? São os nossos heróis do passo a passo, sem preguiça e sem cansaço, se dedicam com amor. Merecem todo apoio e respeito, pois sem eles não tem jeito de tudo melhorar. Por isso, muito obrigada, professor e professor, por tudo que vocês têm para me ensinar. Professor, professora, profissão de amor e de dedicação. Professora, professor, muito obrigada do fundo do coração. Professor, professora, profissão de amor e de dedicação. Professora, professor, muito obrigada do fundo do coração. Muito obrigada do fundo do coração. Muito obrigada do fundo do coração. Muito obrigada, professores. Exatamente, a gente agradece muito, né? E quando a gente tem boas referências como você, leva, né? A gente fica com aquela lembrança, o aprendizado é para sempre, é eterno. É além do conteúdo, né? É um aprendizado de vida, né? Assim, a letra da música fala, né? Que é uma profissão de amor e dedicação. Sim. Mas eu até tenho que acrescentar, porque às vezes a nossa profissão de professores é confundida, ela é mãe, é mulher, é professora, é aquele dom, você gosta de crianças, você vai ser professora ou professor. Não, isso tudo a gente tem aprendizado, a gente estuda a beça, não é só um dom, uma vocação, uma vontade, né? Por trás disso tudo existe muito estudo, muita pesquisa, muitas referências teóricas. Então, é uma profissão como outra qualquer. Isso. Mas, com certeza, tem que ter muita dedicação e muito amor. Não é todo mundo. Tem muita gente que sabe, mas não sabe ensinar, né? Não sabe transmitir. Sim. E é fundamental. E aí, agora, eu quero, na verdade, né, é uma brincadeira, um quiz que eu vou fazer com você, vamos dizer assim, que agora você, na verdade, agora que vai construir as suas histórias. Então, eu peguei algumas introduções, e só que sem o fim, sem o complemento, porque aí você que vai falar. Uhum. Posso fazer? Claro, vamos embora. Tá animada? Vamos embora. Então, Jane, se contar história é? Contar história é emoção, é voltar para minha criança eterna e estar com as crianças que eu amo tanto. Bacana. Quem conta um conto? Divide saberes, divide emoções, divide amor, divide presentes, presença. Isso aí. Quem conta um conto faz isso. Era uma vez uma menina que tinha uma dificuldade gigantesca de aprender. A escola era um trem fantasma.
através de muita criação e de muita coisa linda que a arte nos traz, ela foi se desabrochando aos poucos, e até encontrar o seu caminho de volta à escola, para poder ajudar outras crianças, outras dificuldades idênticas às dela. Essa história tem nome, personagem tem nome. É. Não tem? Então, vamos lá. Num reino tão longe daqui, havia um mundo sem desigualdades, sem pandemia, de respeito aos animais, à natureza, ao próximo, em que o amor e a empatia com o outro reinavam soberanos. Abre-te. Sésamo. Essa é clássica. Essa foi boa, né? Foi. Abra-te um livro. Pois é. E descubra o mundo mágico que existe ali dentro. Ou crie, né? O livro está ali, mas ali é muita inspiração, né? E se felicidade tivesse receita? Se felicidade tivesse receita, todos encontrariam dentro de si a paz, a sabedoria, Deus Todo-Poderoso, para poder transmitir para o outro. E aí nada incomodaria, porque você já tem sua paz. Não precisaria de ter coisas, nem de situações que a tal felicidade que todo mundo quer, mas é impossível. Situações que tiram sua paz. Que não tem como, né? Porque até mesmo as tribulações, os conflitos, são eles que nos fazem crescer. Então, sai da zona de conforto, feliz num todo, acho que nem deve ser tão bom, né? A gente sempre está procurando, né, algo mais, e aí... Mas pelo que você falou, acho que se felicidade tivesse receita, seria uma receita bem docinha, né? Sim. Ainda mais eu que sou fissurada em doce. Olha, eu quero que você fale deixe aqui, compartilhe aonde que a gente pode acompanhar as suas histórias, as suas contações, quais redes sociais você está, e se você tem projetos futuros, se já tem alguma coisa já marcada para a gente poder te acompanhar. Bom, eu tenho feito as histórias para as escolas, então eu não compartilho nas redes sociais. Tem alguns contos no YouTube, que é Contos de Janice. A minha página no Instagram e no Facebook também são Contos de Janice, que aí, se tiver alguma coisa ao vivo, quando puder, vai estar tudo lá. Mas, no momento, eu não estou conseguindo fazer as escolas e, ao mesmo tempo, colocar contos no YouTube. E quanto a projetos futuros, eu caio novamente nesse grande problema. Por quê? Eu levo em torno de 2 semanas para elaborar a história, para fazer o cenário, memorização, escolher com calma, e a história tem que me tocar para que eu possa contar para o outro. Claro. E aí, então, leva um tempo para cada história. E como eu estou com esse projeto com as escolas, que é o tapete de histórias, está ficando complicado de eu arranjar tempo para o YouTube. Então, eu não sei futuramente, assim que tudo voltar ao normal, como vai ser, depende muito das histórias que eu vou ter que contar ao vivo e presencialmente. Tenho vontade, tanto é que comecei, né? Tenho vontade porque vai atingir outras pessoas, né? Claro. Então, seus projetos estão nas escolas, nesse momento, estão nas escolas elas estão, na verdade, elas estão com uma necessidade, né, de levar essa mensagem aos alunos em casa, e claro, Sim. E você está fazendo o seu papel. Isso. Bom, eu só tenho a agradecer você. Eu que agradeço. Quem não pôde participar, essa live vai estar gravada, então vamos poder assistir depois.
E, assim, parabéns mais uma vez, sucesso, assim, vida longa a contação de história, a você, porque eu lhe conheço pessoalmente, já pude lhe dar alguns abraços pessoais, hoje eu lhe deixo um grande abraço virtual, Obrigada. e falar que esse mundo, né, dessa infância, assim, desse universo da leitura, que nos leva a outros lugares, é muito bacana, e que as famílias realmente tirem esse momento, como eu falei ontem, da alimentação, de fazer uma refeição, pelo menos durante o dia, escolha uma que tem um tempinho maior, que tire ali 15 minutinhos, que leia um pedaço, uma passagem no outro dia, porque a gente vai estar no mundo tão conectado, a gente precisa se conectar, né, se encontrar, e também Sim. sair um pouco desse real e criar, porque isso a gente aumenta, né? Você pode até falar um pouquinho para mim, você como educadora, e agora com esse projeto da contação, dos benefícios, né, da leitura, e de realmente não passar para a criança como algo de obrigação, mas como referência, mostrar realmente todos os ganhos. Se você quiser, né, falar um pouquinho desses benefícios da leitura, não só para a criança, mas para a família, eu acho bacana para realmente a gente entender que vocabulário, né, o mapa de ideias que a gente tanto falava, conhecer o mundo. Eu lembro da Bia trazendo os textos da Bruxonilda, então... Bom, a primeira coisa é o mundo do imaginário, que traz para a criança, não só para criança, mas para adultos também, que existem contações para idosos, para adolescentes, para adultos. Eu me direciono muito à contação infantil, eu gosto demais de criança, então é o meu mundo, mas existem contadores só para idosos, que trabalham mais para adultos, então, a primeira coisa é levar essa pessoa ou essa criança quando a gente escuta uma história, algumas pessoas conseguem sair de onde estão, lógico, mentalmente, e entram na história. Então, aquilo já traz um benefício enorme para a pessoa ou para a criança. Além do que você citou, vocabulário, afinidade e vínculo. Quando os pais estão contando uma história, uma tia, estão contando uma história para a criança, ele não está parando para ficar com aquela conversa chata perto da criança de adulto, que eles detestam. Ele está se dedicando àquela criança com aquele livro. Né? Não precisa contar sem livro, não. A criança se sente incluída na vida daquele adulto pelo tempo que ele tira para ela. A atenção, né? A atenção ali no livro. Outra coisa, dependendo da história, os pais, ou quem estiver contando, igual eu já disse, podem se emocionar junto com a criança. E a criança percebe que aquele adulto sente o mesmo que ela, muitas vezes. Que não é alguém grande, inatingível, sabe? Uhum. Que tem medo, que chora, que se sente feliz. Quando faz aquelas vozinhas, ele se iguala ao mundo da criança. Então, tem 1001 vantagens da gente contar a história. Eu brinco muito que eu noto que a história, quando a família tem o costume de contar histórias, eles acabam tendo um símbolo, sabe? Oral. Uhum. Vou te explicar como. Quando eu conto as histórias, geralmente eu procuro uma música ou um apelido para o personagem. E aí, eu tenho uma cachorrinha aqui em casa e eu contei uma história que era de um coelhinho chamado Vivinho. E toda hora, e aí, Vivinho? E aí, Vivinho? Aí, quando a Tessia, a minha cachorrinha, para e fica olhando para a gente, aí meu filho ou meu marido, o que foi, Vivinha? O que foi, Vivinha? Sabe, essas coisas que só a família entende do que você está falando. Uhum. Então, tem várias histórias que, dependendo do que a história você contou naquele dia, a criança gosta de pegar algum trechinho e ficar falando aquilo várias vezes, e aí acaba sendo uma conexão da família que só eles sabem, mas ninguém sabe. É um código, muito né? bacana a história. Leva para outros lugares sem você precisar sair, né, do mesmo lugar. É muito importante. Enriquece, assim, de uma forma surpreendente. E
Deixa eu ver das pessoas. O pessoal, todo mundo elogiou, o pessoal falou da sua paixão pela educação. Eu agradeço a presença de todas as pessoas, a Jussara, Jonathan, Sofia, Rafael, Fátima. Exatamente. Muito obrigada, Guilherme, Walter, Berner, que você falou, todas as suas referências, Alice, Bibi. Então, assim, agradecer a todos vocês, agradecer a Janice mais uma vez e falar, a gente vai estar aqui com esse material disponível e que você quiser deixar uma mensagem para as famílias, para as crianças, é a sua vez. Primeiro, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade e pelas pessoas que estão aí. Desculpe, mas depois que eu comecei a história, eu não pude mais, né, conversar com quem está aí. Então, meu agradecimento imenso. É um prazer tê-los aqui para ouvir história. E as famílias, resgatem, sabe, essa conversa, essa intimidade, esse momento de estarem juntos, que é tão importante e que eu acho que está fazendo falta para muitos jovens hoje em dia, de serem ouvidos, de poder escutar. E eu acho que tem duas afinidades entre realizar uma alimentação, fazer comida para alguém e contar a história para alguém. Primeiro, que os dois a gente dá de presente. E, em segundo, que assim como um prato, você vai pensar naquele dia, está quente, está frio, o que você vai fazer, com todo carinho. Então, as histórias, a gente pode fazer aí um link com a comida, que você escolhe os ingredientes com carinho, que você vai amadurecendo e preparando com todo carinho, pois na mesa você poder oferecer, né, às pessoas que você ama. Exatamente. Então, a gente pense melhor, sabe, durante essa pandemia toda aí, que talvez seja o momento da gente dar voltar um pouco no tempo, né? Ter mais tempo, apesar de ter tecnologia que ajuda tanto, mas voltar um pouco para tirar um dia, ou sei lá, que seja uma vez na semana, que é pouco. É um momento, né? E como você falou, tanto na comida quanto na contação, na história, né, na leitura, a gente tem a questão da criação de vínculos, né? Sim. E aí, assim, depois de tanta loucura que está acontecendo, a gente vai passar ainda um tempo tentando entender, mas depois a gente que guarde as memórias boas, e que as memórias boas possam ser construídas no presente, né? Que é o nosso melhor presente, é estar presente. E com esses momentos, porque a infância passa, assim, rápido. Eu fui filmar a receita da segunda-feira, do Dia das Crianças, do pão de queijo fácil, e fiz uma menção à história do menino maluquinho quando eu vi 40 anos. E aí o filme 25 anos, eu falei assim, nossa, passa assim. E eu li o menino maluquinho e ficava na imaginação, como é aquele garoto, né, com fogo no rabo, e com aquela perna que abraçava o mundo, e a gente viajava em todas aquelas maluquices que ele fazia, e realmente a história tem esse, assim, tira a gente um pouquinho desse mundo real que está tão cruel, né? Mas isso. Eu acho muito bacana. Muito bacana. E, assim, o meu grande abraço a todos os professores novamente pelo dia de hoje. Me inclua nessa, conjunto com você. O nosso grande abraço, nosso parabéns e força. Força, né? Porque, como você falou, são de momentos assim que a gente se reconstrói. E a educação é o nosso bem maior, né? Então, muito obrigada, boa noite. Obrigada a todos vocês que estiveram nos acompanhando. E a gente vai continuar trazendo novidades e compartilhando boas histórias para contar. E que desse momento a gente realmente possa criar boas histórias para a nossa vida. Tá bom? Um grande beijo para você. Beijo. Tchau. Tchau.